Olá galera, eu sou a Evelyn do blog Pensamentos em Instantes e hoje eu vim gravar mais um vídeo do projeto 3 em Livros. O tema de hoje é a garota na capa. O projeto 3 em Livros é uma parceria entre os blogs sobre livros e letras da Aline, Thaís M. de Lima, da Thaís, e Pensamentos em Instantes, que é meu. E a gente vai tentar postar sempre na última segunda-feira do mês. Então toda última segunda-feira os vídeos aqui do canal serão sobre esse projeto. Bom, para quem já assistiu os meus outros vídeos, em alguns deles eu já disse qual seria o livro que eu faria, então não é muita surpresa, é o Belleville, do Philip Colbert. É um livro nacional, aqui está a garota, a garota da capa, né? E esse livro fala sobre Lúcio e Annabelle. O Lúcio é um jovem que acabou de se mudar para Campos do Jordão para fazer faculdade de matemática e ele se muda para uma casa grande, um casarão, um pouco afastado da cidade até, para morar sozinho. E na faculdade ele acaba já logo nos primeiros dias encontrando algumas pessoas que não vão muito com a cara dele, então já acaba tendo alguns probleminhas com outros alunos. Um dia lá, ele está na casa, andando pelo terreno, que é um terreno grande, ele encontra um galpão, onde ele encontra várias ferramentas, assim, tem uma mini biblioteca, tem várias estantes com vários livros, e em cima de uma mesa que tem lá dentro, ele encontra um projeto de uma montanha-russa. Gente, tem um cachorro que não cala a boca, eu tô tentando há horas gravar o vídeo, ele não cala a boca. Enfim. A história acontece no ano de 2014, e aí o Lúcio encontra uma fotografia antiga, uma fotografia em preto e branco de uma menina que está enterrando uma caixa naquele terreno. Ele percebe por causa das estruturas que tem pelo terreno, ele vê que é naquele lugar ali. Então ele encontra essa caixa e dentro dessa caixinha enterrada tem uma carta. E a carta é datada de 1964, exatos 50 anos antes do momento atual, né? E aí, na carta, quem escreve a carta é a Annabelle, ele vê a assinatura, e na carta ela conta a história dela e tal, e conta que o sonho dela e o sonho de vida do pai dela era construir a montanha-russa, que é chamada Belleville. Então ela pede que quem encontre aquela carta consiga construir para ela aquela montanha-russa para realizar o sonho do pai dela. Aí o Lúcio, sem saber muito bem o que fazer, ele acaba escrevendo uma carta para o próximo morador, que vai morar ali, caso ele encontre, dizendo que encontrou a carta, mas não tinha condições de construir a montanha-russa e tal. Então ele escreve essa carta e enterra de novo no mesmo lugar. Aí depois de alguns dias ele se arrepende de ter escrito a carta e vai tirar a carta de lá, vai deixar só a antiga carta mesmo. Porém a carta que ele escreveu não está mais lá, no lugar dela tem outra carta que de novo é datada de 1964 com a mesma assinatura. E aí ele começa a achar que estão pregando uma peça nele e tal. E aí começa a desenrolar a história que é essa troca de correspondências entre os dois, entre o Lúcio e a Annabelle. As minhas primeiras impressões desse livro, nesse momento eu não pude deixar de comparar com aquele filme A Casa do Lago, que o Keanu Reeves e a Sandra Bullock protagonizam. Porque assim, é aquela coisa de duas pessoas estarem trocando cartas, mas em épocas diferentes. E assim, de fato, essa partezinha da troca de correspondências, assim, é a única coisa parecida. A história é totalmente diferente, o objetivo daquela troca de cartas é totalmente diferente. E com o passar da história também, essa imagem foi se perdendo pra mim. Eu achei o romance, assim, muito sensível, muito bem escrito. Eu já tinha lido outro livro do Felipe, que foi A Última Nota, que ele escreveu em parceria com a Lu Piras. E eu adorei aquele outro livro também, então muito da minha vontade de ler esse livro foi por causa daquele, porque quando eu gosto de um autor eu quero ler todos os livros dele. Eu não me decepcionei com esse livro. Eu comprei esse livro sem saber sobre o que se tratava. Eu comprei por causa do autor, exclusivamente, ponto. E quando eu comecei a ler, eu também não li a sinopse nem nada, eu simplesmente fui e comecei a ler. E aí, tanto que quando eu li essa frase aqui atrás, sem querer, eu tava na metade do livro, eu li essa frase aqui atrás que fala o que você faria se pudesse voltar no tempo. E aí eu já fiquei, caraca, que merda, eu vi, ele vai voltar no tempo, não sei o que, não sei o que. Eu já achei que aquilo era um spoiler e fiquei, que merda, eu já sei o que vai acontecer, não sei o que. Mas não, aconteceu totalmente diferente do que eu esperava. É uma história, o decorrer da história, quando você vai lendo, você se vê naquele cenário, então você quer ajudar, você quer descobrir o que realmente está acontecendo.
e você se apaixona pelos personagens, assim. Tem os dois personagens, né, principais, o Lúcio e a Annabelle. Tem o professor Miranda, que também é bastante presente na história. E assim, a história ela não é simplesmente sobre a montanha-russa ou sobre o casal, Lúcio e a Annabelle. Ela, no final, principalmente, ela mostra que, às vezes, pequenas coisas podem fazer toda a diferença. Um gesto que você faz para alguém, talvez que você não goste muito, pode mudar toda a sua relação com aquela pessoa. Então é um livro que não é aquele romance romântico meloso. Ele tem a parte romântica sim, mas em volta disso tem muito mais coisas. E uma coisa que também foi um pouco parecida com um outro livro, que é A Última Nota, foi essa coisa de não ter lógica, porque essa troca de correspondências com 50 anos de diferença é uma coisa que eu desconheço, eu acho que não existe. Então, da mesma forma que acontece em A Última Nota, que o Sebastian surge de forma inexplicável, aqui também essa situação de trocar cartas e deles conseguirem realmente se corresponder mesmo com 50 anos de diferença é também inexplicável, mas é aquela coisa que não é boba, sabe? É uma situação inexplicável, mas que é aquilo. Se você acreditar, pode acontecer. Como se fosse assim. O livro tem 301 páginas, não é grande, os capítulos são curtos até e eles se intercalam. Uma hora é narrado pelo Lúcio e uma hora é narrado pela Annabelle, o que deixa a história bem mais dinâmica e bem mais interessante também. Você não fica sempre naquele mesmo ponto de vista e naquela mesma situação sempre. Uma outra coisa que o livro também fala um pouco é da relação do Lúcio com o pai e até da Annabelle também com os pais, que é uma coisa bem interessante, porque acho que na verdade vários livros estão abordando isso agora. Eu pelo menos tenho lido vários livros que falam sobre isso e eu acho muito legal, porque um livro que é exclusivamente focado em um casal pode até ser bom, mas ele tem que ser muito bom para ser bom. Porque senão fica chato, acaba ficando repetitivo e tal. E aí quando os autores incluem essas outras perspectivas no livro, a história acaba se tornando muito mais interessante do que se fosse só pelo casal, só a história do casal. E o final, assim, eu já estava chegando no final do livro pensando, caraca, não vai acontecer o que eu quero que aconteça. E acaba que chega no final de uma forma muito, muito legal mesmo e que eu não esperava, porque eu fiquei tentando imaginar. Se acontecer o que eu estou esperando, como será que vai ser isso? E eu não consegui imaginar que seria daquele jeito. Na verdade, depois que eu li, foi até um pouquinho óbvio, mas eu achei muito legal também e gostei bastante do final. Agora, o que eu acho que faltou um pouquinho nesse livro foram mais páginas e um pouco mais de história, porque eu queria muito saber, sei lá, eu acho que seria legal se ele contasse um pouco mais depois do desfecho que ele deu aqui. Então, essa foi a resenha, as minhas impressões do livro Belleville, do Philip Kober. Eu indico muito esse livro. Agora que eu já li 2 livros dele, eu posso dizer que o Philip Kober é um dos meus autores nacionais preferidos. E uma coisa que eu costumo sempre dizer é isso, cara, a gente precisa dar chance de ler os livros nacionais, porque por mais que tenham trilhões de livros internacionais que a gente tenha vontade de ler, os livros nacionais também são ótimos e as histórias são tão boas quanto, ou muitas vezes até melhores do que de autores best-sellers do The New York Times. Só que o problema é que as pessoas têm um preconceito formado que acha que coisa do Brasil não vai ser boa, o que eu acho extremamente absurdo. Então, como eu sempre tento incentivar, leiam os autores nacionais, a literatura brasileira contemporânea é muito boa. Eu sou completamente apaixonada, eu quero ler sempre cada vez mais desses autores. E eu acho que todo mundo devia dar a chance, porque com certeza vai gostar. Então é isso, não deixe de conferir os vídeos das outras meninas, a Thaís e da Aline, que vai aparecer aqui, ou aqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir. Se você quiser dar sugestões para os próximos temas, deixe aqui nos comentários que eu vou ler e vou ver com as meninas se a gente pode fazer para o próximo mês. Compartilhe o vídeo com seus amigos e não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Toda semana, segunda e sexta, tem vídeo novo. E até a próxima, tchauzinho!